Paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Antes de iniciarmos, eu quero agradecer a quem entrou lá no Instagram da igreja, votou, deixou seu comentário lá. E entre os dois temas, né, princípios para um casamento feliz ou papéis do casamento, a maioria votou no tema papéis do casamento, né, e nós vamos estar então aqui dentro dessa uma hora que nós temos, que depois de uma hora o Instagram corta, nós vamos aqui sintetizar esse assunto que é vasto, né? É um assunto assim que não esgota fácil. Vamos conversar aqui baseado no texto de Efésios, capítulo 5, versículos 22 ao 33. Efésios 5, 22 ao 33. Diz assim o texto: Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o seu marido. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Senhor, nós te louvamos por este tempo, por este momento que nós temos aqui, onde passaremos juntos, ó Pai, tratando desse assunto que é, ó Deus querido, de extrema importância, de fundamental importância, pois trata do casamento, Pai amado, da família. Vamos estar falando hoje, Pai, sobre os papéis, ó Pai, dos cônjuges, ó Deus, ou seja, os deveres de cada cônjuge, Pai, as responsabilidades de cada um no casamento. Pai, a família que tem sido atacada de todos os lados, Senhor. Mas, ó Pai, nós entendemos que o maior ataque que o casamento pode sofrer Pai querido, é um ataque vindo de dentro do próprio casamento. Quando não há entendimento entre os cônjuges, quando não há maturidade, quando não há conhecimento acerca do papel de cada um, do dever de cada um. E te louvamos, ó Deus, por teres inspirado o apóstolo Paulo para escrever, Pai amado, essas linhas aqui para nós, ó Pai, esse texto aqui falando exatamente sobre o dever de cada um no casamento. Pai, que esse tempo que vamos passar aqui possa ser esclarecedor, possa ser, Pai amado, um momento de tirar dúvidas, ó Deus, um momento de romper com o que está errado, Pai, um momento de começar de forma certa, Senhor, porque, Deus querido, essa palavra, Pai amado, ela é algo do céu, Pai querido, para cada casal, Senhor, que cada um possa estar entendendo essa palavra agora e, acima de tudo, recebendo-a no coração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos situar Paulo aqui no tempo, no espaço. Essa carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, mais ou menos no ano 60, 62, por aí. Existe variação, né? Alguns autores colocam um pouco mais, outros um pouco menos, mas, enfim. Paulo estava preso e essa é uma das cartas que ele escreve quando ele estava aprisionado. Como era, naquela época, o casamento, né? Como era tratado ali o casamento, como vivia a família na época de Paulo. É importante nós darmos uma olhada no passado, vamos dar
uma rápida volta ao passado, uma visita rápida, para nós entendermos melhor o presente. Né? É melhor interpretarmos, para interpretar melhor o que estamos vivendo hoje, é importante nós conhecermos como era no passado. E um dos maiores problemas das civilizações, da civilização antiga, na época de Paulo principalmente, que Paulo viveu ali, era um pouco ou quase nenhum valor que a mulher tinha. A mulher não era tratada como pessoa naquela época, ela era tratada como uma propriedade. Quando era solteira, era propriedade do pai. Depois se casava, se tornava propriedade do marido. E aí vamos analisar rapidamente aqui como era o casamento e, consequentemente, a vida da mulher ali, nessas três culturas, né, que são muito citadas aqui no Novo Testamento. Né? A cultura judaica, a cultura grega e a cultura romana. Claro que a judaica é na Bíblia toda, mas vamos analisar aqui de forma rápida como era a família, né, ali naquela época, começando pela cultura judaica. Pra você ter uma ideia, o judeu, o homem, todo dia de manhã ele orava da seguinte forma, agradecendo a Deus. Obrigado, Deus, por não me teres feito um pagão, um escravo e nem uma mulher. Eu acho interessante que o infeliz que orava dessa forma era casado. E ele agradecia a Deus por não ter nascido mulher. Você percebe então que a cultura machista, ela predominava. As mulheres não tinham direitos legais ali na cultura judaica ali. Na época em que a igreja cristã nasceu, o divórcio era tragicamente fácil. Era fácil. Você tem ideia? O marido podia dar carta de divórcio para a mulher por qualquer coisa. Se ela fosse fazer almoço e errasse a mão no sal e salgasse demais a comida, o marido podia mandar ela embora. Toma aqui, ó, você salvou demais a comida, vai embora. Não quero você mais não. Por qualquer coisa a mulher era despedida do casamento. Mas em contrapartida, a mulher não tinha direito nenhum de pedir o divórcio. O marido podia ser um pilantra, podia ser fazer as coisas piores que você possa imaginar. Ela não tinha direito ao divórcio. Ela tinha que tolerar aquele negócio ali, aquela coisa repugnante na vida dela. Quando a igreja é estabelecida, o casamento estava em perigo, totalmente em perigo dentro do judaísmo. E aí você vai percebendo, já dá para perceber aqui quando o cristianismo entra, como que ele já vai mudando algumas coisas. Bem, essa era a vida da mulher lá na cultura judaica. Assim era o casamento, se dissolvia por qualquer coisa, desde que o homem tomasse iniciativa. A mulher não tinha esse direito. Então a mulher na cultura judaica era uma propriedade. Passando para a cultura grega, a coisa piora um pouco mais. A situação ali era um pouco pior. A prostituição na cultura grega era parte essencial da vida dos gregos. Você tem ideia? Demóstenes, um famoso filósofo, ele disse o seguinte, olha o que ele disse, ele escreveu isso: nós temos prostitutas para o prazer, temos concubinas para o sexo diário e temos esposa para gerar filhos legítimos. Era assim uma coisa desordenada. Os homens gregos, eles esperavam que a mulher cuidasse da casa dos filhos enquanto eles iam para a rua, aprontar, buscar prazer fora do casamento. Tinha um camarada também naquela época, um pouco antes da época de Paulo ainda, um tal de Xenofonte. Ele era um soldado, um mercenário, e ele era discípulo de Sócrates. Ele falou o seguinte, olha, ele expõe aqui qual era a finalidade das mulheres, na ótica dele, na concepção dele, e também aceita na cultura grega. Ele falou o seguinte, a finalidade das mulheres é ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo possível. Na Grécia, naquela época, a vida familiar estava assim, à beira da extinção. Passando para nos dias que Paulo escreveu essa carta aos Efésios, a vida familiar já estava praticamente destruída. De acordo com Sêneca, um escritor e filósofo lá de Roma, ele falou o seguinte, as mulheres romanas se casam para divorciar e se divorciam para casar. Jerônimo relatou que na época dele,
tinha uma mulher que já estava com seu 23º marido. Então nós percebemos que lá na cultura judaica a mulher não tinha valor nenhum. Na cultura grega, a mulher casada também não se importava com o que o marido fazia na rua, porque não tinha autoridade também. Na cultura romana, casar era como trocar de roupa. Trocar de marido é como trocar de roupa. Se na cultura judaica a mulher não era valorizada, na cultura romana a mulher não se valorizava. Fato é que a junção desses três fatores estava culminando com a destruição quase que total da família. E é nesse contexto, nesse clima de destruição, de degradação da família, de desvalorização da mulher, de autodesvalorização também da mulher, quando apontando para a cultura grega, é nesse meio todo que Paulo ele escreve a carta aos Efésios, e especificamente Paulo traz para nós esses versículos aqui, no capítulo 5, dos versos 22 ao 33. Paulo ele vai trazer aqui, vai apontar para algo totalmente novo e revolucionário. Eu trouxe aqui um exemplo rápido, existem mais coisas aqui que podia estar falando sobre a cultura judaica, a grega e a romana, mas eu peguei essas coisas os fatos mais principais, os mais chocantes, para você entender aqui como que esse texto de Paulo, ele bate de frente, ele conflita com aquelas culturas. Você vê, está tudo errado. Está tudo errado. Nós cristãos temos que seguir o que está aqui. Paulo então está estabelecendo algo novo. E quando Paulo escreve isso, embora seja para a igreja lá em Éfeso, a igreja lá numa cidade grega, essa carta ela tem hoje o alcance mundial. Então, quem era judeu e se converteu tem que se adequar a isso aqui, quem é romano tem que se adequar a isso aqui, independente da nação, da tribo ou língua, a regra para o casamento, os deveres para os cônjuges estão aqui. O que a mulher tem que fazer no casamento e o que o marido tem que fazer no casamento. E aí, Paulo ele vem e traz aqui. E é interessante que o conceito de família ainda hoje é muito confuso. Está muito confuso. A confusão dos papéis do casamento. A família, ela não pode ser acéfala e nem bicéfala. Ou seja, a família não pode ser sem comando, acéfala, sem cabeça, mas também não pode ser bicéfala, não pode ter dois no comando. O texto deixa claro que o cabeça do lar é o marido. Mas nós vamos ver lá na frente que o fato do marido ser cabeça implica muito mais em ser um cabeça salvador do que alguém que vai exercer o autoritarismo. A autoridade não tem nada a ver com autoritarismo. Nós vamos ver isso aqui na frente aqui. E o importante é conhecer qual a minha responsabilidade enquanto cônjuge do casamento. Eu como homem, o que Deus determinou para me fazer? A minha esposa, o que Deus determinou para ela na palavra para fazer? E nós temos que cumprir isso em amor, em obediência. Isso pode ser uma coisa forçada, imposta. Pressupõe-se que quando um casal se une ao matrimônio é porque eles se amam. E o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta e tudo espera. A família, trazendo agora aqui para os nossos dias, nós vemos aqui, pegando por exemplo o Código Civil brasileiro. Ele parece não reconhecer a diferença dos papéis. Queridos, por mais que a mulher ela tenha conseguido espaço, isso é maravilhoso. Tem que ser dado a honra a quem merece honra. Por mais que foi dado espaço à mulher, tanto a mulher quanto o homem tem que entender que os dois têm limites. Tanto a mulher quanto o homem. Por exemplo, aqui, o Código Civil Brasileiro reconhece a legitimidade de relações que a Bíblia entende que é adultério. No Código Civil, além aí. Outra coisa, as relações homossexuais vão se tornando cada vez mais aceitáveis. A infidelidade já ultrapassou os 50% dos casamentos, dos relacionamentos. O índice de divórcio aumenta, está aumentando assustadoramente. Agora nessa pandemia aumentou mais ainda.
A cultura pós-moderna, ela está voltando lá para aquilo que eu contei aqui no início, como era naquelas culturas lá. Mas no meio de todo esse emaranhado, no meio de todo esse desconhecimento, todo esse conflito, esse choque, encontramos esse texto aqui, uma receita, a receita de Deus para o ajuste e a felicidade dentro do casamento. Vamos começar aqui pelo papel da esposa. Quando Paulo está falando aqui dos papéis aqui, tanto da mulher quanto do homem, ele está falando de deveres, não está falando de direito não. No momento alguém fala de direito aqui. O homem, eu sou a cabeça do lar, eu tenho direito. Você não tem direito não, aqui. Você tem dever. Você tem dever e tem que cumprir o seu dever. A esposa é a mesma coisa. Para a esposa, Paulo cita 3 textos, 3 versículos, versículo 22, 23 e 24. E totalmente inspirado pelo Espírito Santo, Paulo, ele já inicia assim: mulheres, sejam submissas, cada uma ao seu marido. Mas o que é submissão? O que é submissão? Essa palavra, ela está profundamente desgastada, distorcida em nossos dias. John Mackey, um escritor, ele diz o seguinte, que uma das maiores artimanhas do diabo é esvaziar o sentido real das grandes palavras cristãs. E não existe nenhuma outra palavra tão distorcida quanto a palavra submissão. Ela foi esvaziada do sentido real dela. Por exemplo, hoje eu já ouvi maridos comentar: não, a Bíblia diz que minha esposa tem que submeter a mim. Eu tenho autoridade sobre ela, eu mando nela. Não é isso que a Bíblia está falando. Submissão não é isso. Então, antes de nós avançarmos na questão da submissão, nós temos que parar aqui e gastar um tempo e entender o que não é submissão. O que submissão não é. Primeiro, maridos, escutem aí, as esposas também, é claro. Submissão não é inferioridade. Repito, submissão não é inferioridade. Precisamos desinfetar a palavra submissão dos seus sentidos adulterados. O diabo, ele saqueou o sentido real dessa palavra e encheu a cabeça de muitos maridos aí com besteiras, com inverdades. E aí, ao longo do século, por causa dessa distorção, a mulher foi humilhada, agredida, teve seus direitos legítimos roubados, como eu citei agora há pouco aqui, dessas culturas aí. No entanto, a mulher, ela não é nem 1 milímetro. A mulher não é inferior ao homem em nada, em nada, em nada, em nada. Maridos, escutem isso. A sua esposa não é inferior a você em nada. Absolutamente nada. Ela foi tirada da costela e não dos pés. Outra coisa, aos olhos de Deus, ela é coigual com o homem. Olha o que diz aqui, 1 Pedro 3,7. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus, salvação. Tratem-na de maneira correta, e agora escute o final. Tratem de maneira correta para que nada atrapalhe suas ações. Eu estou com a versão NVT, mas na versão atualizada, a corrigida aí, diz o seguinte: tratem-na bem para que as suas orações sejam respondidas. Então, tem uma regra aqui nesse texto. E qual é a regra? A regra é a seguinte: para que as minhas orações sejam ouvidas, eu preciso tratar a minha esposa com honra, com dignidade, com respeito, com amor, com carinho, dando a ela o que ela merece, como filha de Deus, como alguém criado em igualdade, não inferior a mim. A mulher é vista na Bíblia como alguém digno de ser amado a ponto de um homem, olha só,
A Bíblia não diz deixará a mulher a casa de seu pai e sua mãe, não. A Bíblia diz deixará o homem a casa de seu pai e sua mãe e se unirá. Claro que a esposa ela vai sair, mas olha como que o comando está sobre o homem. Então ela é digna de ser, de respeito, de ser amada, tanto a ponto de o homem deixar pai e mãe, se unir a ela e formar com ela uma só carne. A mulher é a coroa do homem. Deus fez a mulher para completar o homem, para acabar com a solidão do homem. A mulher não foi criada por Deus para ser um saco de pancada do homem. Eu estou estressado, eu me estressei no serviço. Não, estressou no serviço, problema seu. Administre o problema no serviço. Sua mulher não tem culpa não, meu querido. Não tem culpa. Faltou você crescer aqui, ó. Então, o que nós temos que entender é o seguinte: o que a Bíblia diz é que nós somos iguais. Quem acha uma esposa, diz a Bíblia, acha o bem e encontrou a benevolência do Senhor. Eu fui um dia estressante no trabalho, já vem para cá pensando o seguinte: eu tenho o aconchego da minha esposa, eu tenho o colo dela, eu tenho o carinho dela, e isso vai apaziguar a minha alma, isso vai me acalmar. Aí sim. Não, hoje eu vou chegar em casa, hoje eu arrebento um. Não, isso não está aqui no texto, não. Não está no texto. Então, primeira coisa que submissão não é inferioridade. Outra coisa que submissão não é obediência incondicional. O que é obediência incondicional? É obedecer independente de qualquer coisa. Isso é obediência incondicional. Mas submissão não é isso. E por quê? Porque a submissão da esposa ao marido não é absoluta e nem condicional. A submissão da esposa ao marido não pode contrariar a submissão dela a Jesus. O que é isso? O que quer dizer com isso aqui? Que se o marido começar a exigir da esposa atitudes dela que vão contra a vida cristã dela, que vão contra aquilo que ela vive em Cristo, ela não tem obrigação nenhuma de se submeter. Porque ela vai estar negando a Cristo se submeter a uma condição dessa. Ela é submissa ao marido enquanto sua sujeição a ele não comprometer sua fidelidade a Cristo. Mais à frente você vai entender melhor isso. Eu vou estar falando um pouco mais à frente sobre isso aqui. Somente a Cristo, irmãos. Somente a Jesus Cristo prestamos uma submissão absoluta e exclusiva. Por quê? Porque Jesus é um Senhor generoso que nos amou, nos ama com amor eterno. Ele provou o seu amor se entregando por nós na cruz. Uma mulher não está obrigada a se submeter a um marido que a constrange a ser infiel a Cristo, ou seja, que tenta a todo momento fazer com que ela se torne infiel, que ela negue a fé dela, que ela negue o amor dela a Jesus. Ela não tem obrigação nenhuma de se submeter a um marido desse. Está indo contra os princípios da palavra. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Jesus, ele fez por merecer a submissão da igreja. Por quê? Porque ele ama a igreja. Ele se entregou pela igreja. Aí eu pergunto agora aqui, para nós, marido, nós estamos fazendo por onde merecer a submissão da nossa esposa? Nós estamos fazendo por onde? Você está fazendo por onde a merecer a submissão da sua esposa? Ou a submissão que ela tem pensado a você é uma submissão forçada, dolorida para ela, dolorosa, que tem machucado a alma dela. Então nós vemos aqui que submissão não é inferioridade e submissão não é obediência incondicional. Mas o que é então submissão? Mulheres, esposas, vamos lá. Primeiro, o que é submissão aqui, à luz do texto? É ser submissa ao marido por causa de Cristo. Submissão, em primeiro lugar, é ser submissa ao marido por causa de Cristo. A submissão da esposa ao marido não é igual à submissão a Cristo, mas por causa de Cristo. É diferente.
A esposa se submete ao marido por amor e obediência a Jesus. Ela veio na palavra, viu que está escrito aqui, e ela vai obedecer ao que Deus está falando na palavra. A submissão da esposa ao marido é por obediência a Jesus. Outra, a esposa se submete ao marido para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Inclusive, esposas, se submeter ao marido. Quando vocês se submetem ao marido de vocês, cada esposa ao seu marido, vocês estão glorificando a Deus. Por quê? Porque estão obedecendo a palavra de Deus. E aí, interessante que o cristianismo, ele nasce no meio daquela confusão toda lá e já começa a resgatar o verdadeiro sentido da submissão. Não dava para enxergar a submissão na cultura judaica, na grega, na romana. E até hoje, algumas culturas, não dá para enxergar. O que a gente enxerga é uma verdadeira escravidão da mulher. Mas o cristianismo, a Bíblia mostra que a mulher é livre, coigual com o homem, digna de respeito como homem, digna de ser honrada pelo marido, não escravizada. Uma esposa cristã se sujeita ao marido com alegria e espontaneidade. Uma esposa cristã. O que é uma mulher cristã? É uma mulher que não passa maquiagem? É uma mulher que não usa brinco? É uma mulher que usa roupa aqui? É uma mulher que... O que é uma mulher cristã? Uma mulher cristã não tem nada voltado para uso e costumes. É claro, eu parto do princípio que uma mulher cristã é uma mulher que se santifica. E se ela se santifica, ela vai saber como se comportar na sociedade, vai saber como se vestir, ela sabe que o que ela tem é para o esposo dela, toda a beleza dela é para o esposo dela, os olhos dela é para o esposo dela. Uma mulher cristã é uma mulher que se submete a Deus em primeiro lugar, uma mulher de oração, uma mulher que adora a Deus, uma mulher que conhece Bíblia, que lê Bíblia, uma mulher que observa a palavra e pratica a palavra. Então, uma mulher cristã ela não tem dificuldade nenhuma de se sujeitar ao seu marido. O problema que existe hoje, se lá atrás a mulher ela foi saqueada do seu direito legal, hoje existe algo em demasia, está demais. A mulher nunca vai chegar no nível do homem no que diz respeito a ser cabeça do lar. A mulher nunca vai ser a cabeça do lar. Infelizmente, isso tem sido uma realidade em muitas famílias. Quantas mulheres são forçadas a assumir o comando do lar porque o cara não quer nada com nada? Ela tem que ir para a rua trabalhar, tem que trabalhar para trazer dinheiro e alimentar a família, porque o cara não quer trabalhar, carregando aquele peso morto. Mesmo assim, esse não é o ideal de Deus. O ideal de Deus é o homem ser o provedor do lar, o protetor, o promotor. É o homem, é sobre o homem. E aqueles que não estão cumprindo o papel deles hoje vão ser cobrados. Independente de ser crente ou não, vão ser cobrados. Então, queridos, a mulher ela não pode pensar nesse ponto. Ela só tem que reconhecer o lugar dela. Reconheça o seu lugar no casamento, minha querida. E se submeta ao seu marido em amor e obediência a Cristo para a glória de Deus. Ela não pode fazer e não faz por constrangimento. A submissão verdadeira, ela não é feita por constrangimento ou por obrigação. Aquela mulher que em público, ela dá aquela de santinha que se submete, mas em casa é o contrário, ou então é o contrário, em casa de um jeito, na rua quer se espalhar de uma forma assim que constrange o marido. A maior motivação da esposa para se submeter ao marido é exaltar o Senhor Jesus. Quando você se submete ao seu marido, você não está fazendo nada para o seu marido, está fazendo para Deus. Mas pastor, meu marido não é evangélico. Pastor, meu marido ele é... Minha irmã, é duro, mas você casou. Se você casou, você tem que entender isso. Claro, chega um ponto do insuportável. Mas será que chegou nesse ponto? Tem orado pelo seu marido?
Deus é Deus do impossível. Se você tem sua realidade hoje é uma, mas você tem um sonho no seu coração do marido que você sonhou, apresente esse sonho para Deus, pague o preço por ele, para que esse sonho se torne realidade. Deus transforma. Deus transforma, irmãos. Deus é Deus. Ele pode todas as coisas. Nada é impossível para ele. Deus fez um jumento falar, irmão. Deus pode fazer coisas mais profundas. Porque infelizmente tem marido por aí, né, gente, que, irmãos, misericórdia. Misericórdia. Eu sempre observava aqui, de manhã, nossa escola dominical é 18 horas, então às vezes, domingo aqui na frente, pegando sol na minha casa, e sempre tem uma família que eu achava interessante a família passar aqui para ir para a igreja. O cara com a Bíblia na mão, com um terno, uma gravata, de longe você vê que o cara é crente. Ele andando a cada um passo desse tamanho, a mulher atrás com criancinha correndo, tentando apanhar o cara. Eu fico olhando, está faltando alguma coisa. O que está faltando? Tudo. Eu não vejo família num negócio desse. Vai, ajuda, carrega a criança para a esposa. Compartilha. Não fizeram o filho junto? Cria junto. Então, primeiro, né? Ela é submissa, a mulher é submissa ao marido por causa de Cristo. Segundo, a submissão da esposa ao marido é sua liberdade. É isso mesmo, irmã. A submissão da esposa ao marido é sua liberdade. A submissão não é escravidão, mas liberdade, e a verdade liberta. A submissão aos preceitos de Deus não escraviza ninguém, pelo contrário, dá liberdade. Então, quando a esposa ela é submissa ao marido, ela está andando em conformidade com a palavra. Ela está em liberdade. É um engano, é um grotesco engano pensar que uma esposa que se submete ao marido é infeliz, é insegura, é inferior. Não. Pelo contrário, não é isso que a Bíblia diz. As mulheres livres, quem são? São aquelas que vivem dentro dos padrões de Deus. Os padrões estão aqui, ó. A base dos papéis do casamento aqui, ó. Efésios 5, 22 a 33. Uma mulher insubmissa, uma mulher que não se submete ao marido, ela conspira contra si mesma, conspira contra o marido e o pior, conspira contra Deus. E a Bíblia diz que o pecado de rebelião é exatamente igual ao pecado de feitiçaria. Então cuidado, meu irmão. Se você não tem se submetido ao seu marido, cuidado. Se submeta. Resolva, decida ser livre. E o que é ser livre? É obedecer os preceitos de Deus. Muitas mulheres hoje carregam um peso desnecessário, porque lá atrás, muitas pessoas, isso acontece até hoje, quantas pessoas se casam só para sair dentro de casa? Gente, casamento é uma coisa muito séria. Casamento é uma coisa muito séria. Quem sabe alguns estão amargando hoje, justamente por quê? Porque às vezes não tem um marido evangélico, um marido que crê em Deus, que obedece a Deus, que vive a palavra de Deus. Mas você, minha irmã, que é casada com um esposo que é um homem de Deus, se submeta a ele, ajuda seu marido. Você vai entender mais na frente aqui, quando eu entrar na etimologia mesmo da palavra submissão, o que é submissão? Se você soubesse quão importante, quão fundamental é a sua posição ao ser submisso ao seu marido, como que isso é contribuidor e enriquecedor para o desafio. O grande desafio que é dado para o seu esposo, porque ser cabeça do lar não é fácil. Não é fácil. A submissão, terceiro, a submissão da esposa ao marido é a sua glória. É a sua glória. Verso 24 diz assim: assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Assim como a glória da igreja é submeter a Cristo, a da esposa, a glória dela é submeter ao cabeça, que é o esposo. Porque o casamento, ele representa o relacionamento de Jesus com a igreja. Isso é coisa muito, muito profunda. Agora,
A submissão da igreja a Cristo, ela é voluntária. Ela é voluntária, ela é devotada, ela é sincera. Nós, como igreja, nos submetemos a Jesus em amor, com alegria. É gostoso nos submeter a Jesus. Uma submissão motivada pelo amor dele por nós primeiro, e aí a reciprocidade do nosso amor por ele. Então, no casamento é a mesma coisa. A submissão da esposa ao marido precisa ser uma resposta ao amor do marido. E eu pergunto, maridos, você ama a sua esposa? Você ama de fato a sua esposa? Tem feito por merecer a submissão dela? E aqui o texto está dizendo o seguinte, e eu estou falando aqui, a igreja, ela só é feliz quando ela se submete a Cristo. Quando a igreja deixa de se submeter a Jesus, ela desvia. Ela perde sua identidade, perde seu nome, perde a reputação, perde o poder. Por quê? Porque o nosso poder, a nossa glória enquanto igreja está justamente fundamentado no fato de nós nos submetermos a Jesus. Uma vida de submissão a Jesus, de obediência a Jesus. Obediência a Jesus significa obediência à palavra dele, à vontade dele. Isso é submeter a Jesus. De igual modo, esposa, submetendo-se ao marido. Agora, tem uma palavrinha aqui no versículo 24 que eu quero chamar sua atenção para essa palavra. Aqui diz o seguinte: sujeitar em tudo a seu marido. Tudo aqui, queridos, não é tudo não. Tem que entender isso. Tudo aqui não é tudo. A submissão não é a um senhor autoritário, autocrático, tirano, insensível, mas a alguém que a ama a ponto de dar sua vida por ela. A Bíblia, ela exige submissão da esposa ao marido que a ama, ao marido que a alegra, ao marido que a respeita, não ao marido autoritário, insensível, tirano. Não. Então, quando Paulo fala em tudo a seu marido, ele está dizendo o seguinte: ao marido com M maiúsculo, um homem de Deus, um homem que conhece a Bíblia e vive a palavra de Deus. Não é qualquer coisa não. Submeta em tudo ao seu marido, não ao seu tirano, ao seu autoritário. Não. Aí eu pergunto a vocês, maridos, como vocês se avaliam nessa situação? Vocês se enquadram aqui naquela parte do marido que ama a esposa, que enaltece a esposa, respeita a esposa, ou o marido que faz pouco caso à esposa, que trata de qualquer maneira, autoritário, arrogante, tirano, cruel? É difícil submeter uma criatura dessa. Eu creio que a criatura dessa, embora tenha nome de crente, ela precisa se converter. Então, meu irmão, se você age dessa forma com a sua esposa, eu aconselho a você pedir perdão para ela pelo mal que você causou, porque Deus é bom, Deus vai ouvir sua oração, e sua esposa te ama, ela vai te perdoar, e procura agir de forma dentro da palavra de Deus. O cabeça do corpo é o salvador do corpo. Perceba que Jesus é o salvador da igreja. Então o marido tem que ser o salvador da esposa, não torturador da esposa. Salvador em que sentido? Em mantê-la em integridade, com honra, com alegria. Ela ter prazer de falar: eu estou casado com fulano há tantos anos. Eu amo meu marido. É maravilhoso me submeter ao meu marido. Será que ela pode dizer isso a seu respeito? Como cabeça do lar, a característica do esposo é mais de salvador do que de senhor. Em quarto lugar, não sei se vai dar para falar tudo isso não, irmãos, já é 40 aqui já. Em quarto lugar, a submissão da esposa ao marido é a sua missão. A missão da esposa no casamento é ser submissa a ele. A palavra submissão indica que a missão da esposa é sustentar a missão do marido. E a missão do marido é amar a esposa, a ponto de morrer por ela.
E aí, tem coragem? Você ama a sua esposa a ponto de morrer por ela? A mulher submissa faz bem ao marido todos os dias da sua vida, e na medida que ela vai submetendo ao marido, ela vai pavimentando a estrada do amor dele para com ela. É recíproco, queridos. É recíproco. Claro, bom, a minha mulher é submissa a mim, então o que eu decido é decidido. Na sua cabeça, não na Bíblia. Aí está a missão da mulher. Você tem um projeto para sua família. Sente-se com a sua esposa. Minha querida, eu estou pensando em fazer isso, isso, isso. Estou pensando em trocar de carro. Eu estou pensando em receber uma proposta melhor de emprego, assim, assim, assim. Olha, me ajude em oração nisso. Oh, Deus está colocando no meu coração um projeto lá na igreja, de evangelismo, que seja alguma coisa voltada para a igreja. Me ajude em oração nisso aqui. Por quê? Porque ela é uma só com você. E isso é ser cabeça, querido. Isso é ser líder. Eu entendo, queridos, que o amor do marido ele deve ser perseverante, santificador, sacrificial, romântico e restaurador. O marido tem que ser um verdadeiro restaurador de brecha no casamento. E aí, eu creio que não é difícil para uma esposa se submeter ao marido que tem um amor perseverante, santificador, sacrificial, romântico e restaurador. Aliás, falar em romântico, o romance no casamento ele vai se perdendo com o tempo. Chega um ponto que os dois se tornam apenas amigos, conhecidos. E aqui, queridos, de uma forma bem sintetizada, é o papel da esposa. Ela submete ao marido para a glória de Deus, em obediência a Cristo. Ela submete ao marido, que uma palavra submissão é estar debaixo da mesma missão. Uma mulher idônea é aquela que tem a capacidade de ajudar, de aconselhar, de ajudar o marido nas decisões. Isso é ser submissa. Ser submissa ao marido não é ser escrava do marido. Não é ser pau-mandado do marido. Isso não tem nada a ver com submissão. Nós vimos aqui, agora, o que significa submissão. Eu quero entrar aqui agora no papel do marido. Eu vou ter que correr aqui para a gente conseguir acabar tudo. Se Paulo reserva 3 versículos para a esposa, a quantidade de versículos por ano é bem maior. Se a palavra que caracteriza o dever da esposa é submissão, a palavra que caracteriza o dever do marido é amor. O marido nunca deve usar, aí maridão, escuta essa, hein? O marido nunca deve usar a sua liderança para esmagar ou sufocar a sua esposa. Agora, na medida que eu vou falando aqui, você vai entendendo de repente por que é tão difícil a sua esposa submeter a você. Se você se enquadrar no que eu estou falando aqui agora. O marido sábio nunca tenta anular a personalidade da esposa. Quantas mulheres, irmãos, com a personalidade anulada? Perdeu o sentido. Ela não pode falar nada. Se ela vai corrigir um filho, o marido chega e fala, não. Ela fala uma coisa e ele fala outra. Ele joga a palavra dele com que tem mais peso sobre a dela e vai minando a autoridade e com isso vai roubando, saqueando a personalidade e a identidade da esposa. A ênfase de Paulo aqui não está na autoridade do marido, mas no amor do marido. Tanto que Paulo cita a palavra amar 3 vezes. Versículo 25, 28 e 33. Maridos, amem a sua esposa. Maridos, amem cada um a sua esposa. Lá no 33 ele fala, volto a dizer, cada marido, ame a sua esposa. Mas não é aquele amor cachorro, não. Aquele amor do Paraguai, não. É um amor, que Paulo fala, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É um amor sacrificial. O amor do marido em relação à esposa tem que ser um amor sacrificial.
Se ser submisso significa se entregar a alguém, amar é se entregar por alguém. Então, meu querido, se a sua mulher ser submissa a você, é ela se entregar a você, você amar a sua mulher é se entregar por ela, se sacrificar por ela, entrar na frente, tomar a primeira porrada, tomar os solavancos, estrutura. E aí, Paulo traz aqui dentro do texto 5 verbos que definem o papel do marido. Primeiro, amar. O amor de Cristo pela igreja é um amor proposital, sacrificial, santificador, altruísta, ou o que é? Significa que não coloca seus interesses em primeiro lugar. Um amor altruísta é um amor abnegado que renuncia às suas vontades em detrimento da vontade do outro. Um amor perseverante. O que é amor perseverante? Ele vai até o fim. Lá em 1 Coríntios 13 diz que o amor nunca acaba. Nunca acaba. Não é amor até a primeira briga, não é amor até a primeira comida salgada, não é amor até a primeira satisfação, não, é amor até o fim. Assim também o marido deve amar a sua esposa. Por quê? Porque quem ama doa-se, quem ama se sacrifica, quem ama busca o bem da pessoa amada. Quem ama enfrenta as crises sem desistir. Não, vamos até o fim. Vai dar certo, nós vamos conseguir. A Bíblia diz que o amor é mais forte do que a morte e diz que nem as muitas águas poderão afogá-lo. O amor é guerreiro, o amor é combativo. O amor não desiste de lutar, não desiste de viver e de morrer pela pessoa amada. Isso que eu acabei de falar aqui se enquadra em você, marido? Você ama a sua esposa nesse ponto? Segundo verbo, entregar-se. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele não apenas falou, ele fez. Não existe amor teórico, eu te amo. Ah, então mostra. Você me ama, então prova. O amor, ele é atitude. O amor, ele se traduz em ação. O amor está sempre em ação. O amor não se entrega. Porque o amor que se entrega é uma cópia barata do amor verdadeiro. Terceiro verbo, santificar. O amor visa o bem-estar da pessoa amada. O amor não torna a vida do outro uma prisão, um inferno. Muitas pessoas dizem que amam, mas transformam a vida da pessoa amada numa tragédia. Traumatiza a pessoa. É aquela tortura psicológica. Você nunca faz nada certo. A esposa quer falar, mas não deixa. E não tem coisa pior, gente, do que você querer falar e o outro não querer te ouvir. Não existe coisa pior. A pessoa fala e sai andando. E você fica falando sozinho. Isso é horrível. Se você faz isso com a sua esposa, você não sabe o que é amor, não. Você precisa aprender a amar. Esse amor sufocante, doentio, possessivo e ciumento. Ei, eu disse que a mulher era considerada propriedade lá na cultura judaica. Se você quer a mulher como propriedade, muda do Brasil para Israel e vê se lá é assim ainda. Se for, então você casa com a judia. Porque aqui, queridos, e o que a Bíblia está dizendo é que a mulher não é propriedade. O negócio de ciúme, isso é doença. Isso é trauma. Quem ama confia. Quem ama não desconfia. Quarto verbo, purificar. O amor busca a perfeição, a pureza. Uma pessoa amada é protegida e santificada pelo amor do marido. Você vê lá em Cantares, o que Salomão fez com a Sunamita? O cara sabia muito. E que chegava naquele do salão, assim, ele engrandecia ela, elogiava ela na frente de todo mundo. Você já fez isso? Já elogiou sua esposa na frente de todo mundo? Elogiar dentro do quarto, querido, isso aí não vale não. Elogiar em público. É falar aquilo que ela merece ouvir. Claro, é preciso fazer para merecer também, né? Você não vai ficar inventando. E quinto verbo, apresentar. O amor visa a felicidade plena,
com a pessoa amada, para apresentá-la santa, sem mácula. E aí, queridos, o marido tem mais 3 coisas que o marido tem que fazer aqui. É muita coisa para nós, irmão. Muita coisa para nós. O marido tem que cuidar da vida espiritual da sua esposa. Versículo 25 ao 27. O marido, queridos, ele é o responsável pela vida espiritual da esposa e dos filhos. Ele é o sacerdote do lar, você é o sacerdote do seu lar. Você precisa aprender a orar para a sua família, buscar Deus para a sua esposa, seus filhos. O marido precisa buscar a santificação da esposa, orar por ela, pagar preço. O marido deve ser a pessoa que exerce maior influência na vida da esposa. Você é o maior influenciador da sua esposa? Se não é você, tem alguma coisa errada. Ou de você ou da sua esposa. Mas o maior influenciador da esposa precisa, necessariamente, irremediavelmente, ser o marido. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é o irmão, não é o pai. É você. O marido deve ser um homem de Deus. Estou falando para homens de Deus? Eu estou falando para homens de Deus, porque o marido tem que ser um homem de Deus. Tem que ser salvo e cheio do Espírito Santo. Quando eu falei lá atrás sobre o papel da mulher, que ela tem que se submeter ao marido, é esse tipo de marido. O marido cheio do Espírito Santo, um homem de Deus. Um homem respeitado na terra e reconhecido no céu. Que tem homem que fala em mistério, pula dessa altura, prega, fala língua estranha, fala língua não estranha, fala e não sei o quê, mas chega lá em cima, eu imagino os homens, quem é esse cara? Não sei, não conheço. Nunca vi o nome dele aqui em cima. Aí, lata vazia. Querido, o marido precisa ser um intercessor. Aquele que dobra o joelho todo dia e apresenta a esposa, os filhos. Um encorajador, um consolador e um aliviador de tensões. Não causador de tensões. Tem mais. Nada fere mais uma mulher do que palavras rudes e atitudes grosseiras. Nada destrói mais a vida interior de uma esposa do que um marido amargo, crítico, grosso nas palavras. Tocando em miúdo, no jumento. Aí não dá, aí não tem como submeter um cara desse. Não tem condições. O marido precisa ser um estudioso da palavra. Bíblia. Para ser líder, para você ser o líder espiritual da sua casa, você precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Conhecer o que as escrituras dizem sobre casamento, sobre filho, educação de filho. Tem criança aí que faz o que quer com os pais. E a culpa é de quem? O pessoal fala menino mal educado, filho mal educado, o nome é porque foi mal educado. Os pais não souberam educar. É impossível, queridos, ser um líder sem conhecer a verdade, amar a verdade, viver a verdade e proclamar a verdade. Se você não for reconhecido como líder da sua casa, você não vai ser reconhecido como líder em lugar nenhum. Não podemos dar o que não temos. Não podemos ensinar com autoridade o que não vivemos. Posso conhecer a Bíblia, mas se eu não viver a Bíblia, ninguém vai me ouvir. Minha família não vai me ouvir. Segundo, o marido deve cuidar da vida emocional da esposa. Eu não vou conseguir terminar, vai faltar 2 tópicos aqui. Eu quero encerrar com uma coisa rapidamente para o marido, para vocês. Lá no tabernáculo, no Velho Testamento, na Velha Dispensação, existia uma bacia que ficava cheio de água, e o sacerdote, antes de entrar no lugar santo, ele tinha que se lavar naquela bacia, porque se ele entrasse dentro do lugar santo, sem se lavar, ele morria ali dentro. O que isso quer dizer para nós? Antes de entrar na sua casa, se lava de tudo e qualquer pensamento ruim, se lava de todo e qualquer ódio que você tiver. Foi aportunado, apurriado no serviço, larga isso lá fora, se lava, entra dentro de casa com os pezinhos mansinhos. Você está entrando num lugar sagrado, porque família é coisa sagrada. Outra coisa, Êxodo 3, quando Deus tacou fogo na sarça, e Moisés olhou, achou interessante, vou me aproximar. Quando ele chegou para ele, falou: para, Moisés, tira a sandália.
porque a terra aqui é santa. Deixa eu dizer uma coisa para você, o seu lar é território santo, então antes de entrar, arranca a sua sandália do orgulho, a sua sandália da arrogância, a sua sandália do que você acha, do que você pensa, porque a sua casa é território santo, porque ali tem vidas que servem a Deus. Aprenda a separar as coisas, não é entrar de qualquer maneira, não é pisar de qualquer maneira. Então vocês viram aqui, meus irmãos, homens aí, maridos, marido, o papel do homem é um pouco mais pesado. Se a mulher tem que submeter, o marido tem que amar a ponto de morrer por ela. E ela é a parte mais frágil. Se você pegar uma caneca de ferro e uma de cristal, você vai ter que ter cuidado com qual? A de cristal. Pois é, essa é a sua esposa. Cuide bem desse cristal que Deus te deu. Deus vai te cobrar disso, vai te cobrar isso. Ficaram para trás aqui, querido, 2 pontos. Que é... O marido tem que cuidar da vida emocional da esposa e também da vida física da esposa. Eu não vou conseguir falar isso aqui hoje, não vai dar tempo. Fica aí para uma outra oportunidade. Eu corri o máximo que eu pude, a gente acaba deixando muita coisa, eu sintetizei, eu fiz um resumo do resumo resumido, para tentar trazer aqui, mas como disse, é um assunto amplo, é um assunto que não se esgota com facilidade e precisa de tempo. Uma palestra é diferente de uma pregação, isso aqui não é uma palestra, é mais uma mensagem. Parece que você tem mais tempo e eu tempo ou não tempo. É por isso que nós precisamos daquele canal no YouTube, aquelas 1000 assinaturas. Porque pelo YouTube você fica ali o tempo necessário. O Instagram não permite isso. Eu te agradeço por você ter entrado. Se ficou alguma dúvida, entra aí ou no meu Instagram, no meu pessoal, ou no da igreja mesmo aí, faça alguma pergunta aí, que a pergunta que você tiver, que eu vou estar te respondendo. Sem problema algum. Amém? Espero ter podido ajudar. E agora... Se vocês aprenderam alguma coisa, coloque em prática. Coloque em prática o que vocês aprenderam. E o primeiro passo, eu creio que é começar com o perdão. O pedido de perdão. Se reconheceram que estão falhando. Ou a mulher na parte da falta de submissão, ou o marido no excesso na questão de autoritarismo. Então, irmãos, se acertem aí, vivam a palavra, somente a palavra, nada mais do que a palavra. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.